Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Vamos aguardar mais um minutinho para chamar o Tarso e o Gabriel para iniciar a, a nossa live. Queria agradecer à Liga Nacional de PI e a Soraya em Baçaí, que fizeram um convite para que a gente estivesse hoje aqui conversando com vocês um pouquinho sobre inteligência artificial e suas aplicações no campo da biotecnologia. Vou começar, obviamente, apresentando quem está aqui, né? Porque acho que nem todos nos conhecem. Eu vou começar apresentando o Tarso. O Tarso, ele é sócio da Casnar Leonardos, ele é engenheiro eletricista pela UERJ, com especialização em sistemas eletrônicos, mestre em engenharia eletrônica também pela UERJ, na linha de sistemas inteligentes e automação. E atualmente ele é doutorando em inovação e propriedade intelectual pela Academia do INPI. Já o Gabriel Cavalcante, que está aqui com a gente, ele é biólogo, né, formado pela UFRJ e atualmente ele está fazendo também um mestrado também na UFRJ, voltado para genética e bioinformática, e além disso, ele passou um período de intercâmbio na Universidade de Guelph, que é no Canadá. Então, sem mais delongas, a gente queria apresentar qual é o tema de hoje da nossa live, para que vocês entendam sobre o que a gente vai falar e o que a gente não vai falar. Tá? Inteligência artificial é um tema muito amplo, gente. E além dos temas especificamente ligados à API, a gente tem atualmente tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei em que eles visam regulamentar aspectos do uso da inteligência artificial para evitar discriminação com base na tecnologia, entre outros objetivos. A gente não vai falar desse projeto de lei aqui hoje, a gente vai focar apenas no que se refere à propriedade intelectual, que já é bastante coisa. E, inclusive, não esperem ouvir aqui respostas prontas para os problemas que a inteligência artificial traz no campo da propriedade intelectual, porque essa é uma área que está se desenvolvendo muito nos últimos anos. É uma área que enfim, bastante dinâmica. Então, muito do que a gente está falando aqui ainda está pendente de ser até entendido pelos órgãos reguladores, pelos INPIs ao redor do mundo, para que possa se dar uma resposta definitiva, inclusive se a inteligência artificial ela deve merecer uma proteção sui generis diferente das proteções de PI que nós conhecemos hoje, tá? Obviamente, eu esqueci de me apresentar, preocupado com a entrada do Gabriel. Gabriel, por favor, me apresente então. A Aline, ela é mestra em Direito de PI pela Universidade de Cambridge. Ela é especialista em Direito de PI também e bacharel em Direito pela UERJ e ex-bolsista da Cambridge Trust nos anos de 2014 e 2015. Ela também é sócia do nosso escritório, que é a Leonardo, assim como o Tarso. Perfeito. Gente, quem tiver qualquer dúvida ao longo da live, é só colocar aqui no chat que a gente vai respondendo ao longo da nossa conversa. Isso aqui é um bate-papo informal, ninguém tem assim, a pretensão de ser, enfim, pedante e achar que detém todo o conhecimento. Quem quiser também dar suas opiniões, fiquem à vontade. E eu vou começar, na qualidade de moderadora, introduzindo muito rapidamente o tema, tentando trazer o que é a inteligência artificial. Primeiro que é muito difícil definir o que é inteligência artificial, mas
tentando abarcar de uma forma bem concisa diferentes coisas, inteligência artificial é basicamente a capacidade da máquina se comportar de forma inteligente e, eventualmente, até criativa, emulando a própria inteligência humana. Ok? Tem muita discussão de quem trouxe esse conceito, quem pela primeira vez pensou em criar uma inteligência artificial, mas, de um modo geral, as pessoas consideram que um dos pais do que hoje se entende por inteligência artificial é o Alan Turing, que foi um matemático britânico. Muitas pessoas, enfim, conhecem o Alan Turing por conta de um filme chamado Imitation Game, que aqui no Brasil, se não me engano, ficou como Jogo da Imitação. E que esse filme apresenta em determinado momento o teste de Turing, que foi um teste que o Alan Turing, ele, enfim, divulgou pela primeira vez num artigo da década de 1950, numa revista chamada Mind. E esse artigo se chama Computing Machinery and Intelligence, que foi um paper no qual ele propôs que máquinas poderiam se comportar emulando o comportamento humano e que, a partir dessa possibilidade, deveriam ser estabelecidos alguns parâmetros para considerar quando uma máquina está sendo inteligente ou não. E esse teste inicialmente foi nomeado pelo próprio Turing como Imitation Game, nesse artigo. É até por isso que o filme se chama The Imitation Game. E o Turing, a parte do trabalho dele é inspirado num trabalho de um outro matemático britânico que é muito importante também para a gente entender a evolução da computação, que é o Charles Babbage, que criou a chamada máquina de Babbage no século XIX, que era basicamente um computador de uso geral, mas que na época, por carência de recursos, ele não conseguiu construir a máquina como ele previa, mas ele chamou a atenção de uma senhora chamada Ada Lovelace, que, por sua vez, criou o primeiro algoritmo, a primeira programação para um computador, para uma máquina. Ok? Bem, feita essa pequena introdução, a gente vê que computação e inteligência artificial não são coisas que surgiram no século XXI. E, na verdade, elas estão bastante no nosso dia a dia, das mais diversas formas, desde do chatbox do Magazine Luiza, da sua operadora de telefonia, com quem você fica brigando, até o algoritmo do Instagram, que fica te recomendando comprar berço de criança porque você comprou fralda para o chá de bebê de uma amiga sua. Tudo isso é inteligência artificial, está no nosso dia a dia. Inteligência artificial não necessariamente é o HAL do 2001, Odisseia do Espaço, ou aqueles robôs humanoides que a gente via, enfim, no Japão, na Coreia e em outros países em que as pessoas estão, digamos assim, mais avançadas nessa parte de computação. Feita essa pequena introdução, eu vou passar a palavra ao Tarso para ele explicar se, bom, se inteligência artificial está em tudo, o que quais são os tipos de inteligência artificial que nós temos e se isso faz alguma diferença no final do dia para a proteção de PI. Bom, obrigado, Aline, pela contextualização histórica, muito legal. Boa tarde a todos. O meu desafio aqui é tentar explicar numa live do Instagram, que não é o meu forte, fazer uma live, mas tentar trazer todo mundo para a mesma página, do que de uma forma bem simples, o que é, então, os sistemas de IA e como que isso, então, poderia ser
incluído e protegido por patente. Tá? Então, como a Aline falou, o sistema de IA, a inteligência artificial, é uma tentativa de você trazer para o computador, né, um sistema que seja capaz de imitar algum comportamento dos animais até, mas geralmente do cérebro humano, né, dos seres humanos. Então, e por que alguém começou a recorrer a esse tipo de sistema? Porque os sistemas tradicionais, né, que a gente utilizava antigamente, começaram a não serem mais capazes de solucionar problemas que estavam surgindo, né, com o avanço tecnológico. Então, o sistema tradicional que a gente pode pensar é que a gente chama de um sistema modelável. Né? Você consegue, a partir de uma observação de um problema, você tem as variáveis, e você conseguiria modelar, né, como que você vai obter um resultado esperado a partir das variáveis que você tem. Então, um exemplo muito simples disso, se a gente pensar lá na época do ensino fundamental, se a gente pensasse lá que o y é igual a 2x, né, f de x igual a 2x, ou alguma coisa assim. Né, a gente tem a variável x, se a gente conhece o valor de x, a gente consegue calcular y. Né, isso é o que a gente pode pensar como um problema modelável. Só que certos sistemas, quando a gente começa a pensar em coisas complexas, como reconhecimento de imagens, problemas de você fazer previsões, né, de mercados financeiros e os chatbots que você precisa identificar, né, textos que estão sendo digitados, às vezes com erros tipográficos, né, você começa a ficar muito complicado você modelar esse problema, né, com um conjunto de regras. Então, né, o sistema de IA vem então imitar o que a gente tem no nosso cérebro humano. Então, por exemplo, se a gente pensar como que funciona a nossa mente, né, se a gente olhar uma cadeira, a gente consegue identificar que aquilo é uma cadeira sem muito esforço, né? A gente olha que você tem umas pernas, um encosto, né, um assento. Se você não tiver um encosto das costas, como essa cadeira aqui que eu estou sentado, seria um banco. Né? A gente não precisa pensar muito sobre isso. E por quê? Né? Porque ao longo da nossa vida, nós fomos ensinados, né, e apresentados a vários modelos de cadeira. E nosso cérebro começou a associar imagens à cadeira, né? E a gente consegue classificar aquele objeto que a gente vê sem grande dificuldade. Né? E o nome dessa característica, né, dessa capacidade do nosso cérebro é a cognição. Né? Você tem um conjunto de informações do passado que a gente absorveu ao longo da nossa vida, e a partir de uma nova imagem, seja ela diferente, vamos dizer que a gente veja uma cadeira que a gente nunca viu no passado, mas com base na associação de cadeiras anteriores que a gente viu quando a gente era mais novo, a gente consegue classificar aquele objeto. Então, a cognição é uma das principais capacidades do cérebro humano que os sistemas de IA vêm simulando, né, por meio de algoritmos matemáticos. E aí entra uma complicação, mas a gente não precisa entrar na matemática aqui. Então, essa capacidade, o que a gente precisa fazer, né, para imitar a cognição? A gente precisa ensinar a um sistema de IA, né, eu já vou falar mais à frente o que é o sistema de IA, afinal das contas, é o robô, é o Android? Não. Tá? A gente precisa ensinar ele aquele problema. Assim como quando a gente é criança, a gente está aprendendo lá o que é uma cadeira, o que é um lápis e etc. Tá? Então, esse momento que a gente está ensinando ao sistema de IA é o que a gente chama do aprendizado de máquina, né? Que também do inglês o termo mais famoso, machine learning. Né? Então, o machine learning, sistemas de inteligência artificial que utilizam, né, do machine learning são os mais bem-sucedidos hoje em dia, que justamente tentam imitar essa capacidade de cognição do cérebro humano. Né? Então, como é que funciona? O que é machine learning? Né? Como eu falei, você vai tentar ensinar a máquina sobre um problema que você está querendo solucionar, para que no futuro, depois que ela aprender aquele problema, né, você consiga, então, que ela, independentemente do input do ser humano, consiga reconhecer aquele objeto. Então, por exemplo, né, no exemplo da cadeira, se a gente fosse apresentando diversas fotos de cadeiras para o sistema de IA, né, e você, nesse momento, o sistema de IA ele vai se ajustando. Isso é uma metodologia matemática que a gente chama de iterativa, ou seja, você vai apresentar uma foto de uma cadeira e essa foto, preferivelmente, ela vai ter o que a gente chama de label, que seria a etiqueta. Então você vai dizer, olha, esta é uma cadeira para IA.
e depois você vai mostrar uma foto de um lápis. E vai estar escrito, isso não é uma cadeira. E um exemplo seguinte é uma cadeira diferente, com 3 pés. Depois uma cadeira com 5 pés. Depois uma cadeira com 1 pé. E exemplos de objetos que não são cadeiras. E a partir desse processo de você apresentando diversas imagens daquele problema que você quer reconhecer, o sistema já ele vai se ajustando. E isso é um processo numérico, essencialmente. Tá? E depois que você apresentar esse conjunto e ele se ajustar e atender um certo critério, né, que faz parte do modelo matemático, você vai poder dizer que aquele modelo de IA vai estar treinado, você vai encerrar o que a gente chama de fase de treinamento do machine learning, e o sistema de IA vai estar pronto, então, para que uma pessoa vá para o mercado como um classificador de objetos, por exemplo, um classificador de cadeiras. Tá? Isso é que a gente chama de treinamento supervisionado nos sistemas de inteligência artificial. Por que supervisionado? Porque a gente tem, né, o label daquele conjunto de treinamento. A gente sabe de antemão, né, para aquele conjunto que você vai utilizar para treinar a IA, que é uma cadeira ou que não é. Existem outros sistemas de IA que são não supervisionados, que eles são um pouco mais complexos. Mas o machine learning tradicional, que a gente vê tendo mais atenção, né, tanto em patentes quanto em artigos e em soluções que a gente vê no mercado, são os que utilizam o treinamento supervisionado. Então, quantas amostras são necessárias? Quantas cadeiras você tem que apresentar? 10, 20? Na verdade, não. São milhares ou até mesmo milhões de imagens que você precisa apresentar. E é por isso que os sistemas de IA ganharam mais atenção hoje, mais nos últimos, talvez, 10, 15 anos. Né? Porque antes, quando eles foram pensados na forma teórica, a gente não tinha grandes conjuntos de dados estruturados suficiente para que você conseguisse, né, ter uma gama tão grande de exemplos que a inteligência artificial conseguisse reproduzir a cognição, que a gente também chama de generalização. Então, o que possibilitou, né, os sistemas de IA que já tinham sido pensados lá atrás, a hoje em dia, serem capazes de ter impacto de fato no mercado e serem soluções confiáveis, principalmente dados estruturados em alto volume, que hoje em dia a gente tem, e o aumento do poder de computação dos computadores que simulam esses sistemas de IA. Tá? Porque esse processo de treinamento ele pode durar muito tempo. Você apresenta todas essas, talvez, milhares e milhões de imagens várias e várias vezes. E você vai para que a rede consiga se ajustar matematicamente de uma forma a conseguir, então, apresentar uma resposta a qualquer tipo de cadeira. Né? Porque quando ela for para o mundo real, que a gente chama da fase de teste da rede, você espera que você vai conseguir classificar, além daquelas 1 milhão de cadeiras que você utilizou na fase de treinamento, você tem que ser capaz de reconhecer, então, qualquer cadeira. Assim como funciona para a gente. A gente viu um conjunto de cadeiras limitados ao longo da nossa vida, mas quando a gente vê uma inédita, a gente é capaz de dizer se aquilo é uma cadeira ou não. Então, essa é a ideia central do sistema de IA. Você conseguir treinar com um algoritmo um sistema para a gente conseguir reproduzir a cognição do cérebro humano. Esse é o machine learning. Esse conjunto, essa forma de treinar a rede, que você vai apresentando as amostras, existem diversas formas de ser feito. Tá? Então, por exemplo, quando você tem um momento que você apresenta a imagem para a rede, fala, isso é uma cadeira, e a rede vai apresentar uma resposta e você tem que reajustar ela até o momento que ela vai acertar, isso é chamado de algoritmo de treinamento. Tá? E isso é um processo, como eu falei, iterativo. Tá? E a evolução do machine learning, que a gente pode ver hoje em dia também, é o deep learning, que é basicamente a evolução do machine learning no sentido de aumento exponencial de possibilidades. Então, quando a gente pensa em deep learning, é o que a gente chama de aprendizado profundo. Né? É simplesmente você pegar essa ideia de você ter esse ajuste, né? Porque no modelo de machine learning a gente tem o que a gente chama de camadas. Então você vai tendo o que a gente chama de níveis de generalização. Eu sei que isso está ficando um pouco técnico demais, mas a gente tem esses níveis de generalização que são as partes da rede que conseguem ir se ajustando para você conseguir classificar todas as cadeiras possíveis. Tá? E o deep learning é simplesmente você ampliar esse número de camadas a um nível que se torna camadas profundas. E daí vem esse nome do Deep Learning. Mas o Deep Learning ele nada mais é do que um tipo de Machine Learning
mais sofisticado e que requer mais poder computacional. E aí, Tárcia, Oi. já para a gente também dar um tempinho aqui para o Gabriel falar de biotech, né? Claro. Tudo que você está falando sobre machine learning, né, permitiu que fosse construído o Watson, né, que é a inteligência artificial da IBM, né? E uma das capacidades, digamos assim, do Watson é fazer diagnósticos médicos, né? Ele foi treinado para isso, entre outras coisas, né? Explica pra gente como é que um computador consegue fazer um diagnóstico médico, por exemplo. Então, Aline, a ideia do diagnóstico médico ele pode ser bem análogo ao da cadeira. Se a gente pensar que um diagnóstico médico ele geralmente vem de uma imagem, né? Então você poderia ter uma imagem, talvez uma tomografia, né? E no momento do treinamento desse sistema de IA, você poderia ter um conjunto de tomografias passadas de pacientes já diagnosticados, por exemplo, se teria um câncer, né? Então você teria dos últimos 1000 pacientes, você teve uma tomografia e um diagnóstico que foi feito por um médico de câncer ou não. E você utilizaria esse tipo de conjunto de dados para treinar um sistema de IA, e depois de treinado, esse sistema seria então capaz de dar esse diagnóstico de câncer ou não a partir de uma imagem de tomografia. Em resumo, eu tenho um banco de dados de entrada que eu uso para treinar minha máquina, e uma vez que ela está treinada, né, eu tenho um banco de dados de saída. Certo? Exato, eu não sei se eu diria um banco de dados de saída, mas você seria capaz de, a partir de uma imagem de entrada, você apresentar uma resposta àquela entrada como saída do sistema. Perfeito. E aí entra, né, uma questão que é central em todas as discussões, né? Enfim, no que se refere à patenteabilidade de invenções por inteligência artificial, assim como a inteligência artificial ela pode ser treinada simplesmente para reconhecer padrões, ela pode ser treinada também para criar algo novo. Perfeito? Sim, é possível. Por exemplo, quando a gente pensa, acho que aí talvez a gente possa passar um pouco a palavra para o Gabriel, mas a gente pensar em você utilizar a partir de um conjunto de parâmetros de entrada, né? Você vai treinar a rede para identificar possíveis novas substâncias químicas que poderiam reagir no tratamento de uma determinada doença. Né? E aí a gente pode entender isso como você está criando uma nova droga para tratar aquela doença. Seria possível. Gabriel, e com a biologia vê o uso e as life sciences de um modo geral, não só biologia, eu estou falando de biologia porque você é biólogo, mas como é que as áreas de life sciences veem o uso da inteligência artificial? Porque cada vez mais, né, tem crescido o uso de bancos de dados, não só em genética, mas também em outras áreas, para processar grandes volumes de informação e isso se insere também em todo o P&D das empresas. Você pode trazer para a gente alguns exemplos de uso da inteligência artificial na área de life science? Assim, antes de falar dos exemplos, acho que, assim para começar a falar, né, da aplicação de inteligência artificial na biotecnologia, eu acho que vale esclarecer um pouco o que é a biotecnologia em si, porque é um termo que a gente ouve muito, mas muitas vezes fica um pouco difícil, assim, definir, né, precisamente o que é a biotecnologia. Então, a biotecnologia, de forma geral, também conhecida como biologia digital, é uma área ampla de pesquisa que envolve o uso de sistemas vivos e organismos para, assim, desenvolver produtos e se sobrepõe com outras áreas técnicas da ciência. Então, das áreas mais populares, digamos assim, da biotecnologia, a gente tem a genômica, a gente tem técnicas de genética combinantes, imunologia aplicada, terapias farmacêuticas, enfim, são muitas áreas. A live não dá para entrar a fundo, né? Porque não é uma aula. Então, é só citar a título de nome mesmo. Então, nessa área da biotecnologia, os bioengenheiros, as empresas farmacêuticas, agrícolas e afins podem transformar
materiais biológicos e de dados digital. E aí eles organizam esses dados e podem descobrir, por exemplo, padrões nesses dados e criar bancos de dados com essas informações. E aí, nesse caso, a pergunta que a gente faz é assim, como isso é útil na indústria, né? E a resposta é que essa atividade agiliza os estágios de pesquisa, desenvolvimento de testes de projetos na área da biologia que antes exigiam meses ou até anos para se executar. Então, a gente vai ter, por exemplo, laboratórios aplicando a biotecnologia para diagnosticar muito rapidamente várias doenças e, seguir sugerir o tratamento mais adequado, nesse caso, com base em amostras dos pacientes, através da. Então, entrando na de machine learning, é possível automatizar dados biológicos gerados de forma geral, e aí os pesquisadores da área passam a começar a gerar muito mais dados em pouquíssimo tempo, em comparação com os métodos convencionais que já existiam antes da chegada da IA. Então, aí entrando já nos exemplos, a gente tem inúmeras aplicações possíveis de sistemas de IA, e eu posso, por exemplo, pontuar alguns que são atualmente mais relevantes na indústria. E aí eu acho que o primeiro pode ser a pesquisa farmacêutica e a descoberta de drogas, como vocês falaram, que é uma das aplicações mais assim, significativas da toda a biotecnologia. Então, assim, de forma geral, a caminho do desenvolvimento de uma droga até a sua disponibilização no mercado, ele vai requerer um investimento de tempo e dinheiro gigantesco. E como isso, de fato, não é um problema, esse gasto de tempo e dinheiro, o desenvolvimento da solução de IA foi assim, uma mão na roda e passou a ser assim, essencial para as farmacêuticas e ajudou assim, a desenvolver esse sistema em vários parâmetros que ajudam a diminuir muito o tempo e dinheiro para tomada de decisões. E aí gera economia, né, das empresas e ainda proporciona assim, para elas uma competitividade bem maior, muito assim, assídua no ramo farmacêutico. E aí, como exemplo, uma empresa pioneira já seria a GSK. Eles criaram um hub de pesquisa no valor de milhões e milhões de dólares para alavancar a descoberta de novas drogas, né, no caso da pesquisa farmacêutica, para o tratamento de câncer e várias outras doenças. A gente também tem aquele ATOM, que é um grupo formado por empresas e universidades que estão na corrida aí do desenvolvimento de diagnósticos e terapias eficientes no geral. E aí eles têm como objetivo assim, criar um sistema para a descoberta de drogas usando IA que leve em consideração a farmacologia, a segurança e a eficácia de uma forma assim, personalizada, centrada no paciente. E aí isso tudo vai estar relacionado à segunda área que eu queria abordar, que é ensaios clínicos. Porque considerando que muito dinheiro e tempo eram investidos em ensaios que acabavam fracassados, a IA é pouco ferramenta que pode evitar a parte da perda. Então, assim, só para ilustrar, mais de um terço de todos os compostos que chegam à fase 3 de ensaio clínico, eles acabam falhando em avançar para a fase de aprovação. E aí esses fracassos acabam contribuindo muito para a eficiência do ciclo de descoberta de drogas. E aí a IA e a disponibilidade de dados de ensaios clínicos e domínio público, principalmente, tem ajudado muito a diminuir esses problemas de seleção, por exemplo, de grupos de pacientes, no início do ensaio, na determinação da infraestrutura para lidar com o ensaio, na organização da literatura, né? Isso tudo acontece por meio de um acesso pronto e rápido de bancos de dados que vão ali determinar assim, os melhores parâmetros para aquele tipo de ensaio. Tem a área de diagnósticos clínicos, que, por exemplo, um produto, como o Tarso falou, que é baseado em diagnóstico de imagem também. O nome dele é iArt, empresa INAC, se não me engano. Ela desenvolve tecnologias baseadas em IA para aplicações médicas, e aí esse iArt, ele usa IA e machine learning
para treinar um algoritmo, como o Tasso falou, né, um algoritmo de treinamento, se não me engano, para detectar doenças de imagens de retina com base em um banco de dados de milhões e milhões de imagens. E aí, então, em outras palavras, assim, ele vai comparar a imagem do olho do paciente, que ele vai pegar ali na hora, e aí vai fazer uma comparação quase instantânea com a imagem de um banco de dados de milhares, e a partir desses bancos de dados ele vai fornecer, ou não, um diagnóstico. E aí, um campo mais recente, a aplicação de IA também que vocês também comentaram, é a de medicina personalizada, que é quando a predisposição genética e os hábitos de vida do paciente são meio que as principais variáveis ali no tratamento personalizado de uma determinada doença. E aí isso vai influenciar na escolha de um ou mais medicamentos e nos esquemas de dosagem que provavelmente tem um paciente específico e assim vai ser diferente para cada paciente. E aí, nesse caso, o uso de IA pode ser, por exemplo, para prever como os pacientes que caem em determinadas categorias vão responder a determinados tratamentos a partir de uma base de dados e de informações de outros pacientes, com variáveis parecidas e aí com o registro de aplicação desses medicamentos a serem usados. E aí, agora trazendo um pouco mais para longe da área farmacêutica, a gente também tem uma área que eu gosto bastante, que é de agricultura, onde uma das maiores preocupações da agricultura é a automação ao longo do processo de cultivo. E é exatamente aí que ela vai organizar as máquinas para aumentar a produção e melhorar, por exemplo, o monitoramento em tempo real, a colheita, o processamento e até a venda do cultivo. Então, por exemplo, sistemas baseados em robôs e drones vão fazer uma irrigação automatizada e mais eficiente e com menor desperdício de água. E é possível fazer uma identificação e eliminação de ervas daninhas, aplicação de fertilizantes herbicidas, drones, enfim. É muita aplicação que a IA tem não só na farmacêutica, mas também como na agricultura. Mas é aquela história, né, que você comentou, nem tudo são flores, porque parar para pensar, né, ações implementadas por IA por si só envolvem questões complicadas. Então, imagina as aplicações de IA no campo de ciências da vida. Elas trazem ainda mais questões, como, por exemplo, questões éticas, tipo, como sigilo de dados dos pacientes, uso ético de dados coletados, enfim. De forma geral, a indústria de biotech ainda é muito... Então, assim, caminha em largos passos. Mas é aquela história, assim, uma coisa para puxar o pé que trabalha com isso. Legal, Gabriel. E tudo que você está falando, para mim, fica claro, né, que talvez o maior desafio quando você está lidando com uma invenção que de alguma forma utiliza uma inteligência artificial, não estou nem entrando nas invenções criadas pela própria inteligência artificial, é você preencher o requisito da suficiência descritiva, né? Porque, na verdade, você está lidando no caso de kit de diagnóstico, né? Você está lidando com, enfim, com medicina e com também a computação, né? E eu queria perguntar para o Tarso, né? Até porque a pesquisa dele do doutorado envolve essa questão. Como é que os escritórios de PI têm se saído? Se tem algum parâmetro? Como essa questão tem sido trabalhada? Então, acho que primeiro vale a gente falar em relação ao Brasil, né, Aline? A gente não tem, né, diretrizes de exame específicas para examinar pedidos de patente que versam sobre técnicas de inteligência artificial, né? O que a gente tem no finalzinho do ano passado e que começou a valer no início desse ano, né, o INPI publicou as novas diretrizes de exame para invenções implementadas por computador, né? E aí a gente pode entender que as invenções implementadas por IA são um tipo particular de invenção implementada por computador,
mas nessas diretrizes do INPI eles falam muito superficialmente sobre a questão da patenteabilidade de invenções implementadas por IA. O que eles falam é simplesmente que elas seriam patenteáveis quando aplicadas na solução de um problema técnico. Tá? Essa questão da suficiência descritiva, eles não entram nesse mérito, né? Mas alguns outros escritórios, né? Por exemplo, o IPO, que é o escritório de patentes do Bloco Europeu, os Estados Unidos já vem falando algumas coisas sobre isso. Tá? E sobre a suficiência descritiva e sobre a atividade inventiva também, né, que são dois pontos, acho que mais particulares sobre o exame de um pedido de patente para uma solução de IA, né, a gente cai na definição do técnico do assunto, né? Porque tanto quando a gente olha na LPI, né, que a gente olha da suficiência descritiva, que é um requisito do pedido de patente, quanto a atividade inventiva, que é um requisito da invenção, né, a atividade inventiva vai falar que terá atividade inventiva quando não for óbvio para o técnico no assunto, e terá suficiência descritiva quando um técnico no assunto, ao ler, né, o pedido de patente, ele vai ser capaz de reproduzir a invenção. E aí, o quanto que você precisa de colocar de informação dentro daquele pedido de patente, de modo que o técnico no assunto consiga reproduzir. Né? E quem é o técnico no assunto? Né? Geralmente, a gente pensava no técnico no assunto como uma única pessoa, né, que teria um conhecimento mediano, possivelmente uma pessoa com uma graduação na área daquela tecnologia. Então, se fosse numa área de diagnóstico médico tradicional, você pensaria num médico, possivelmente. Se você estivesse numa área mecânica, né, teria um engenheiro mecânico. Só que a IA, né, os sistemas de IA, eles têm quando eles estão num pedido de patente, eles sempre trazem como é essencial, como é um requisito, né, como a própria diretriz do NPI fala, ele vai estar sempre aplicado num campo técnico. Então, a gente tem o campo da computação, que é o sistema de IA como modelo matemático, né, aplicado num campo técnico. E, geralmente, né, o profissional daquele campo técnico não tem conhecimento de programação de IA. Então, a gente tem que entender o técnico no assunto como ou duas pessoas, ou como uma pessoa com conhecimento nas duas áreas. Tá? Então, o que, em princípio, tudo seria patenteável se a gente pensasse no técnico no assunto convencional. Então, se a gente fosse pensar no diagnóstico de imagens, você trazer IA para diagnosticar diferentes tipos de imagem, em princípio, não seria óbvio para um médico, porque o médico não entende como funciona um modelo de IA. Então, isso a definição incorreta para o assunto, né? Mas como que os escritórios vêm analisando, eles pedem que o técnico no assunto tenha o conhecimento em ambos. Então, simplesmente se você tem um sistema de IA, de reconhecimento de imagens, que te dá um diagnóstico de câncer no pulmão, a partir de imagens. Se você utiliza aquela mesma metodologia de IA para dar um outro diagnóstico, por exemplo, numa doença dos olhos, né? Sendo que a imagem é processada da mesma forma e classificada a partir das mesmas etapas de treinamento, os principais escritórios têm falado que isso não seria patenteável, por falta de atividade inventiva. Tá? E com relação à suficiência descritiva, a gente volta essa questão do banco de dados. Né? Como a gente viu, né, o que possibilita IA funcionar é banco de dados. Né? O conjunto de dados que você estruturado para você treinar aquele sistema é a chave, né, da solução de IA, tanto quanto a topologia, né, que a gente pode pensar, você tem o Deep Learning, as redes neurais e outras formas de IA. Né? Então, uma solução de IA tem esses dois principais blocos, a arquitetura do sistema e o banco de dados que vai ser utilizado para treinar ele. Então, como que você vai descrever aquela solução sem incluir o banco de dados ali? Né? Isso é um desafio para quem está redigindo o pedido de patente. Né? Não, e tem outra coisa, né, Tasso? O banco de dados, ele é protegido por um outro tipo de direito, né, que é o direito autoral. É protegido como base de dados, né? A nossa LDA fala em base de dados, né? Sim, sim. Então, você colocar... A patente em si não vai proteger o seu banco de dados. Você vai colocar ali para permitir a suficiência descritiva. No entanto, o pedido de patente é publicado. Então, quando você colocar sua base de dados ali, seu banco de dados, você vai estar revelando toda a sua base de dados para a sociedade, sem ter a exclusividade pela patente. Tá? Às vezes, você poderia ter a proteção por direito autoral, mas as empresas preferem guardar para si, como segredo de negócio, né? Porque tem um valor muito grande naquilo. Né? E, às vezes, a base de dados tem informações sensíveis dos pacientes que nem poderiam ser reveladas no pedido de patente. Então, isso é um desafio para a suficiência descritiva.
Mas, em tese, não há uma obrigação de que o conjunto de dados inteiro tem que estar no pedido de patente. Tá? E, geralmente, as empresas não fazem isso, né? Os inventores. O que é feito é que você precisa criar pelo menos um conjunto de dados genérico ali, que você consiga mostrar como aqueles dados estão sendo utilizados no algoritmo de treinamento. Tá? E, como eu falei, às vezes o banco de dados vai ter milhões de amostras, né? E você poderia colocar, talvez, um pequeno conjunto de 10 amostras que não precisam ser nem exatamente os dados reais, mas que ele tenha a estrutura de dados que é utilizada no treinamento. Porque isso é um pouco mais complexo de explicar aqui, mas os dados eles são processados, o que a gente chama de uma etapa de pré-processamento. Então você precisa trabalhar aqueles dados para alimentar a IA. Então, se a gente conseguir, com um pequeno conjunto de dados, que não necessariamente são os reais, emular aquilo de forma que uma pessoa que tenha conhecimento de IA entenda, isso já, em princípio, atenderia ao requisito de suficiência descritiva. E a questão da atividade inventiva também é muito interessante, né? Porque, por exemplo, uma invenção que utilize IA na área de biotech vai ter que ser não óbvia, então, para um técnico na área de IA e para um técnico na área de biotech, certo? Sendo que a gente estava até conversando antes, né? O Gabriel sabe programar em Python, que é uma linguagem de programação, mas assim, né? É aquela coisa, a maior parte das pessoas que trabalham na área de life science não tem, assim, um conhecimento profundo de linguagens de programação, né, Gabriel? Assim, no meu caso, a minha programação é muito, muito simples. A programação que eu faço é basicamente ferramentas que analisam documentos de textos que são provenientes de dados biológicos. Agora, eu não sei se isso pode ser considerado IA, talvez o Tarso possa dizer melhor, mas assim, há aí uma grande diferença entre essa programação mais básica e a IA de fato. Então, não sei se um programinha, um scriptzinho que eu faço que serve para identificar padrões em um documento de texto pode ser considerado IA. Mas eu imagino que tem implicações super, hiper complexas que sequer são abordadas, por exemplo, na graduação ou até mestrado e outras pós-graduações. Eu teria que dar uma olhada especificamente no que você está fazendo, Gabriel. Mas hoje em dia, né, as linguagens de programação já têm caixas de ferramentas que facilitam o nosso trabalho, né? O próprio Python tem. Então, assim, para você, teoricamente é simples, porque você recorre a uma função do Python, mas que ele tem uma complexidade computacional ali que possivelmente está utilizando IA. Né? O IA, no caso, ele vai nas entrelinhas, não é a IA propriamente dita. Mas aí, atualmente, tem IA em tudo que a gente tem nessa era da internet, não tem como fugir de IA. E acho que em patente, em PI, vai acabar sendo a mesma coisa. Na verdade, a IA é uma tecnologia, eu não tenho uma palavra melhor em português, então vai no inglês mesmo, tá? Ela é enabling, né? Ela permite que você faça diversas coisas com ela. Ela em si não é uma aplicação, ela permite que se tenha diversas aplicações, né? Isso. Então, isso em si, né, já torna meio esquisito, né? Às vezes uns papos que a gente vê, né? Ah, não, porque a gente tem que criar, digamos assim, um direito especial de patente de IA, sendo que IA pode ser usada para aplicações que já existem, isso. Digamos assim, é uma automatização, uma racionalização de aplicações que já estão aí. Por exemplo, na hora de construir um anticorpo monoclonal, que é uma coisa super complexa, né? A IA pode ajudar o técnico a identificar como melhor posicionar os aminoácidos. Ou até que aminoácido escolher. Sim, tem aí o caso acho que vai me falhar a memória agora, mas assim, tem aminoácidos que eles são muito parecidos, mas mesmo assim, quando eles são empregados na construção de alguma proteína, tem uns que, mesmo sendo parecidos, tem um melhor que o outro, mesmo tendo propriedades muito parecidas. Então, a IA certamente pode atuar aí nessa predição para dizer qual é o melhor aminoácido, qual é o melhor aminoácido para encaixar ali naquele anticorpo, naquela proteína, enfim, realmente assim, é uma enorme de possibilidades. E a gente entra numa questão que é muito particular da IA, que é a IA, ela simplesmente não executa o que mandaram ela executar, né?
ela tem, digamos assim, uma certa capacidade de predição, né? Por exemplo, de padrões, né? E essa capacidade da IA, né, fez com que alguns inventores, né, tentassem criar IAs capazes de elas mesmas criarem invenções. E dentro desse contexto, na nossa área de TI, ficou muito famoso o caso Davos, né? O caso Davos é uma inteligência artificial que foi criada por um inventor chamado Stephen Thaler, nos Estados Unidos, né? E que ele, em parceria com um professor da Universidade de Surrey, no Reino Unido, chamado Ryan Abbott. Ryan Abbott é filho do Frederick Abbott, que algumas pessoas aqui da área já devem ter ouvido falar. O Ryan Abbott criou um projeto que ele chamou de Artificial Inventor, pelo qual ele, em conjunto com esse Stephen Thaler, resolveu usar essa inteligência artificial chamada Davos como um balão de ensaio para ver se os INPIs ao redor do mundo iriam aceitar ter uma inteligência artificial como inventora, né? Porque todo mundo, quando vai depositar uma patente, né, tem que indicar quem é o inventor. E inventor sempre foi interpretado como pessoa física. Embora na lei, isso é muito interessante, na nossa lei, pelo menos, isso não está escrito de uma forma tão, assim, como é que eu vou falar? Tão cabal. Né? Na lei de direito autoral, não. Na lei de direito autoral está escrito, né, que a autora é pessoa física. Né? Na nossa lei de propriedade industrial, no artigo 6º, né, diz apenas que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente, né? E ele fica lá especificando, né, como é que você prova a autoria e tudo mais. Mas em nenhum momento está escrito inventor é pessoa física. Ou proibindo que se tenha um inventor pessoa jurídica. E nesse caso, o que caberia fazer é se o inventor fosse quem inventou a IA. Eu acho que é a sugestão que o escritório europeu de patente deu nesse caso da Abus, né? A solução do IPO foi essa. E é interessante ver, né, como os diferentes escritórios ao redor do mundo se comportam, né? O Ryan Abbott, ele tem um site em que ele fica passando o status dos diferentes pedidos de patente para essa tecnologia desenvolvida pela Davos ao redor do mundo. E esse site, que é o artificialinventor.com, tem todas as patentes concedidas, né, que por enquanto é só uma patente, e os pedidos que estão ali pendentes de análise. E até agora, o único escritório de patentes que aceitou sem maiores problemas ter uma inteligência artificial como inventor foi o escritório de patentes da África do Sul. E a gente tem litígios pendentes atualmente sobre essa questão. Nos Estados Unidos, né, a inteligência artificial pode ser qualificada como inventor, né? Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, no caso, o litígio ainda dentro da esfera administrativa do IPO, na Alemanha e na Austrália, sendo que na Austrália já há uma decisão favorável a que a inteligência artificial possa ser inventora. E tem pedidos de patente pendentes para essa tecnologia inventada pela Davos no Brasil, aqui no Brasil, no Canadá, na China, Índia, Israel, Japão, Nova Zelândia, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, a Suíça e Taiwan. Então, a gente vai ter a possibilidade de saber o que o nosso INPI vai achar, né? Porque uma hora isso vai ser examinado. O Canadá, se eu não me engano, também teve alguma coisa com esse caso. Esse caso, né, o pedido foi considerado como retirado, porque não apontou uma pessoa física como inventor, porque esse pedido foi depositado em outras jurisdições de EPCT, né? Então, ele foi considerado como retirado. E está tendo toda ali a briga dentro do escritório de patente do Canadá para que se siga adiante com esse caso, né? Possa haver um mínimo de análise, né?
Eu queria perguntar para vocês qual a opinião de vocês a respeito disso, né? Gabriel já meio que disse, né? Que ele segue no entendimento do Escritório Europeu de Patentes. Mas de você, Tarso, o que você acha? Então, essa discussão do caso Davos, ele já é um passo além do que o que a gente estava discutindo anteriormente, né? O que a gente estava falando antes da patenteabilidade, de você utilizar IA para fazer um diagnóstico médico, é o que a gente chama de IA estreita, né? Que seria o sistema de IA sendo utilizado como uma ferramenta do ser humano para você solucionar um problema técnico, né? Para você ter uma resposta que você quer. Né? Então, nesse caso, a gente está discutindo se a patenteabilidade daquela solução, né? Se atende os requisitos de patenteabilidade de uma patente, ou se seria um registro de software, ou direito autoral para o código-fonte, etc. Quando a gente olha para o caso Davos, a gente já está pensando na IA como um ser pensante, né? Que o Stephen Thaler alega, né, que o Davos, ele na verdade não era uma ferramenta, né? Ele foi programado inicialmente e a partir dali ele começou a pensar sozinho possibilidades de invenções. Ou seja, as invenções, o pedido de patente não é para o Davos, são para invenções criadas por ele. A invenção criada pelo próprio Davos não é uma invenção que utiliza IA. É uma invenção que, uma delas é um frasco refratário e outra é um método de chamar atenção. Né? As invenções criadas pela IA não são invenções implementadas por IA. Né? Então, a discussão aqui é da IA como um ser pensante capaz de ter criatividade, né? Que seria realizar a atividade inventiva, vamos dizer assim, para ter a concepção de uma invenção. Né? Então, isso que a gente chamaria da IA geral, ou General AI, né? Que seria mais próximo da ficção científica, né? Do sistema de IA como um exatamente. Como um ser capaz, um ser pensante, com motivações, sentimentos, etc. Né? E aí a discussão que é travada lá no IPO, por exemplo, o Davos é uma IA geral ou é uma IA estreita? Né? Ele realmente ele era autônomo ao ponto de criar essa invenção? Né? E aí a minha opinião sobre isso é que o Davos não era. Tá? Mas em algum momento a gente vai chegar lá. A gente vai ter sistemas de IA que vão ser tão sofisticados que as motivações do sistema a produzir respostas espontâneas não vai ser possível dizer que alguém teve uma participação naquilo. E a partir do momento que não houve participação nenhuma do inventor, quem é o inventor? Ninguém? Né? Então, nesse caso, deveria ser o sistema de IA. E aí tem um outro detalhe, né, do ponto de vista jurídico, né, que a IA ela não tem personalidade jurídica. Se ela não tem personalidade jurídica, como ela pode, por exemplo, autorizar que um terceiro, uma empresa, por exemplo, que desenvolveu a IA, faça o depósito de patente? Né? Que quando a gente tem um inventor pessoa física, geralmente ele assina documentos, né, autorizando que, por exemplo, seu empregador faça, né, o depósito da patente em nome já do empregador. Né? A gente entra em questões, por exemplo, o nosso INPI, né, já que a patente do refratário da Davos está aqui depositada no Brasil. O INPI no manual de marcas, estou nem falando de patente, estou falando de marcas, né? Ele coloca o entendimento que o condomínio, por ser um ente despersonalizado, ele não poderia ser titular de marca. Né? Então, a gente já verifica de cara que há um certo, digamos assim, problema de ordem prática, né? Além do preconceito que há dentro da própria área de PI em você ter alguém que não seja um ser humano como autor do que quer que seja. Né? Porque, historicamente, se você for ver doutrinas de PI, né, você considera que, além da exclusividade, né, que você obtém com a patente em si, o inventor, o autor da patente, da invenção, ele tem um direito dele de reclamar autoria, por exemplo, de ser creditado como autor da invenção. Como é que uma inteligência artificial poderia, por exemplo, exercer esse direito?
né? Que é um direito separado do direito de titularidade da patente em si, ou até mesmo dos direitos de exclusividade que são resultantes da patente. Então, a gente tem uma série de questões aqui que são novas, né? E que são colocadas pelas várias possibilidades que a IA traz para invenção de novos produtos, de novos processos. E falando em questões, gente, pode perguntar, tá? Eu sei que o tema pode parecer soar meio árido, né? Quando a gente... Eu estava até brincando no início, né? Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente pensa em ficção científica, a gente pensa naqueles robozinhos japoneses de comercial, né? E a gente não pensa que é algo que, na verdade, está muito próximo da gente, que não é um futuro, é o que já está acontecendo, né? Não, exatamente. Hoje em dia a gente vê IA nas redes sociais o tempo todo. O próprio Instagram, nossa plataforma de hoje, é movida a algoritmos de IA, a tradução de máquina, né? É a nossa realidade, principalmente o que a gente chama da IA estreita, né? Ferramentas do nosso cotidiano. A Soraya aqui citou a Alexa, né? Que é de certa forma, uma IA estreita, né? Exatamente. O campo de reconhecimento de voz, né? Que é um campo rico de IA, né? De identificação de sentimentos em redes sociais, etc. Né? Esse campo a gente vê. Se vocês já viram aquele vídeo do Google Duplex, que eles apresentaram justamente um atendente, que seria uma ferramenta do Google, ainda não foi lançada, né? Esse vídeo já é antigo, mas eles mostram como que você poderia utilizar o sistema do Android para ligar para estabelecimentos e agendar compromissos, cabeleireiro, médico, etc. Se alguém puder jogar no YouTube depois do Google Duplex, é muito legal. Já é bem antigo, talvez ainda não veio para o mercado, né? Mas é muito promissor. Uhum. Que, no fundo, né, a gente também estava falando, antes da gente começar, daquela série da Netflix, da Batalha Bilionária, que é a briga pela patente do Google Earth, né? Os caras que criaram o Terra Vision, né, que foi o programa que, digamos assim, inspirou o Google Earth, para não dizer que copiou, né? Que legalmente a gente não pode dizer isso que a patente foi anulada, a patente do Terra Vision. Mas a ideia dos caras, né, embora tenha começado como uma obra de arte experimental, era permitir que as pessoas... Por exemplo, você vai viajar, agora que a pandemia acabou, sei lá, para Amsterdã. Aí você está aqui no Brasil, né, você vê pelo programa a imagem do hotel que você está pensando em ficar em Amsterdã. Aí essa imagem já vai trazer os dados do hotel e com um simples comando você já pode cotar não só aquele hotel, mas hotéis nas redondezas, né, com comparação de preço, tamanho de quarto, amenidades que são oferecidas pelo hotel. E muitas dessas funções que os caras do Terra Vision pensaram lá em 1993 já são parcialmente realizadas, né? Pelos aplicativos que nós conhecemos hoje. E é aquela coisa, né? Você pesquisa no Booking um hotel, sei lá, hoje, né? Amanhã você fecha e daqui a 3 meses você ainda está recebendo anúncios te oferecendo hotéis naquela cidade, né? Mostrando que a inteligência artificial ainda não é tão inteligente. Para não perceber o que você já reservou. Exatamente. Porque realmente os campos de intenção são muito complexos, né, Aline? Mas assim, a gente consegue ver como ele vem ficando mais inteligente com o tempo, né? Quem usa o próprio Google Translator sabe que na época que eu estava lá em 2006 na faculdade, o Google Translator já existia. E ele tinha fama de ser horroroso, né? E hoje em dia ainda não é perfeita porque a linguagem é uma coisa muito complexa e evolui com o tempo, né? Mas ele já evoluiu muito, 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 muito. Né? E eu acho que esses algoritmos de recomendar anúncios do Facebook, do Instagram, eles são relativamente novos. Se a gente pensar que o Google Translator data de 15 anos, possivelmente, ou mais. Né? Então, daqui a 10 anos, como esses algoritmos vão estar? Né? Provavelmente muito mais sofisticados. Com certeza. Fala, Gabriel, desculpa. A gente só espera que esse algoritmo
evoluam e também em conjunto com a biotech. Porque aí, se evoluir só para parar de recomendar hotel depois de a gente já fazer reserva, não vai adiantar nada. No caso da biotech, né, a expectativa, né, é que com o tempo, por exemplo, você possa utilizar a inteligência artificial, inclusive, para testar as invenções, né? E assim tornar mais rápidos, né? Os clinical trials, por exemplo, né? De certa forma. Porque hoje em dia, né, você tem 3 fases, né? De clinical trials, que basicamente você vai escalando o número de voluntários, né? E um dos objetivos que eu vejo as pessoas trabalhando em inteligência artificial é com base em testes passados, tentar identificar padrões, né? Para no futuro propor modelos regulatórios em que você não tenha que passar por um processo tão longo, né? Isso, e aí o que acontece é que a empresa que conseguir adotar e inserir IA nesses processos de P&D mais rapidamente vão certamente sair na frente da competição com as outras empresas. Então acaba sendo uma corrida de cérebros de IA, digamos assim. Uhum. Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu ia falar disso das perguntas, porque aí tô com medo do Instagram chutar a gente para fora da live por causa do tempo. Que a gente está quase acabando aqui o tempo que a gente podia ficar o dia inteiro falando disso aqui, que é ter assunto. Né? Alguém tem alguma dúvida? Não? Silêncio. É muito... As pessoas ficaram um pouquinho intimidadas com o tema. Né? Que é um tema muito técnico, né? Mas é um tema que ao mesmo tempo é muito fascinante. Então, a possibilidade de campo que ela abre na área de PI é muito grande, porque as pessoas ainda não conseguiram compreender completamente como você vai conseguir proteger todos os aspectos da propriedade, da inteligência artificial para propriedade intelectual, né? É o que a gente estava falando, que tem banco de dados, que atualmente é direito de autor, tem patente, tem possíveis segredos de negócio. Então, é difícil você abarcar uma solução, você ter uma solução que abarque tudo, na verdade, né? Gente, por enquanto ninguém perguntou nada. E a gente tem uma questão de ordem aqui que o Tarso vai precisar sair daqui a pouco, porque ele tem outro compromisso. Inclusive, o Tarso está de férias, ele muito gentilmente concordou em participar dessa conversa aqui sobre esse tema. Tem muito material sobre inteligência artificial já, alguns bons, alguns ruins, mas para quem se interessa especificamente sobre essa parte de patenteabilidade, eu recomendo ler as diretrizes específicas do EPO, do SPTO, que ele já tem diretrizes, né, sobre inteligência artificial. E Tarso, me corrija, o escritório chinês também já tem, né? Tem sim, Aline. Geralmente é um capítulo nas diretrizes sobre isso, né? Tanto do IPO quanto do SPTO. Mas não pode se entender como uma são específica, é um capítulo nas diretrizes específica para o assunto, né? Que já está um passo à frente do próprio INPI ainda, né? Que a gente ainda está tratando de IA como se fosse no mesmo barco que uma invenção implementada por computador. Né? Mas sim, os principais escritórios de patente já estão, né, falando sobre isso, porque eles já estão examinando pedidos de patente de IA. Né? O INPI, como ele está ainda resolvendo a questão do backlog, né, eu imagino que poucos pedidos de patente realmente, né, de invenções implementadas por IA já foram
examinados pelo INPI, né? Que a gente está discutindo o que seria atividade inventiva para um técnico no assunto, o que seria, se atenderia à suficiência descritiva, né? É possível que tenha, sim, decidido, até porque existem formas de aceleração de exame no Brasil, mas ainda não tem o volume, né? Até porque o Brasil não tem o volume de depósitos, que esses principais escritórios, né? Mas a demora e o volume menor de depósitos possivelmente ainda não forçou o INPI a se pronunciar com uma diretriz específica, né? Mas é possível que o INPI siga algo próximo do que tem lá no próprio EPO, né? Porque geralmente as diretrizes do INPI nesse sentido são alinhadas com o do Escritório de Patentes Europeu. Então, para quem está querendo já se antecipar, né? Porque a gente não pode esperar para depositar os pedidos de patentes. Não dá para esperar o INPI. Então, possivelmente, né, se basear nas regras que já estão sendo utilizadas na Europa pelo EPO, pode ser um bom caminho para quem está precisando de redigir e depositar um pedido de uma solução de IA agora, né? Gente, para fechar então, vocês queriam fazer um comentário final? Começando pelo Gabriel. Eu acho que é mesmo, que assim, espera que a IA na biotecnologia avance a ponto de realmente, ou melhor, continue avançando realmente a ponto de nos proporcionar assim, métodos diagnósticos e terapias realmente muito mais eficientes e curar doenças, por exemplo, que dão muito mais trabalho, dão muito trabalho de curar, ou curar ou até mesmo tratar atualmente, e que isso não impacte tanto nas questões éticas da coisa, né? Que seria que os dados dos pacientes continuem sendo preservados, que as questões éticas permaneçam sendo preservadas e respeitadas. E você, tá? Eu queria primeiramente agradecer a Aline pelo convite à Liga Nacional. Né? É um prazer para mim falar do tema, porque é objeto da minha tese. Né? E os sistemas de IA, hoje em dia, muita gente fala de IA, né? Muita gente quer trazer IA para o seu negócio, para o seu dia a dia, né? Mas ainda há muito, talvez, um misticismo do IA, de como que isso poderia funcionar. As pessoas ainda não entendem exatamente como isso funciona. Né? E é mais simples e mais matemático do que parece. Né? Então, é importante que as pessoas que estão querendo trazer esse tipo de solução para o seu dia a dia, né, seja pessoas que, né, trabalham na pesquisa e desenvolvimento, e pessoas que trabalham em escritórios, estão começando a pensar, né, em escritórios de patente. Hoje em dia a gente já vê soluções de IA que auxiliam na redação de um pedido de patente. Né? Quando a gente vai fazer uma busca de patentes, a gente já tem ferramentas de IA que fazem, por exemplo, aquela busca semântica em bases de dados de patente. Né? Então, não somente na indústria, quanto para praticantes, né, usuários do sistema de PI, soluções de IA já existem para a gente também. Né, para os escritórios de patente também. Né, hoje em dia, o próprio INPI ele faz uma pré-classificação, né, da classificação internacional utilizando inteligência artificial. Então, assim, para todo mundo existem soluções de IA, né, mas é importante que a gente entenda um pouco como elas funcionam na prática, sem grandes misticismos, né, e para a gente entender como ela pode ser protegida. Eu acho que é importante que a gente tenha um norte de que as inovações precisam ser protegidas. Então, quando a gente está nessa discussão de a IA inventou, vai ter proteção ou não, se alguém chegar à conclusão que não vai ter proteção, qual o interesse de pessoas investirem em IAs capazes de gerar inovações? Porque se vai ser domínio público, ninguém vai querer seguir esse caminho. Então, eu acho que essa discussão de IA precisa ser aprofundada, para a realidade, como que isso vai estar alinhado com o objetivo do sistema de propriedade intelectual. Essa é uma grande questão, né? Porque, enfim, todo o sistema de propriedade intelectual se baseia justamente nessa teoria da falha do mercado, né? Que se você não proteger, você não vai estar estimulando a criação. Né? Então, talvez ainda falte, digamos assim, mais tempo de uso de IA para que o sistema de PI venha com soluções, como aconteceu no passado com as patentes, né? Se você pegar leis de patentes mais antigas, como o Estatuto dos Monopólios, né, que é uma das mais famosas, os requisitos de patenteabilidade eram interpretados de uma forma completamente diferente do que são hoje. E essas mudanças são resultado da evolução e da maturidade do sistema. E acredito que o mesmo vai acontecer também com o IA. Bom,
Gente, em respeito ao tempo do Tarso, que ficou aqui mais de 10 minutinhos do que combinado, a gente está encerrando a live. A gente queria mais uma vez agradecer demais a participação de todos vocês. E o convite que foi feito pela Liga Nacional de PI para a gente estar aqui. Tanto eu, Gabriel e Tarso, estamos disponíveis tanto aqui no Instagram como no LinkedIn para tirar as dúvidas de vocês. E até uma próxima. Tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.